Fala galera, Patrícia Fagundes por aqui e hoje vamos falar um pouco sobre campeonato estadual, especificamente o Gaúcho e o Mineiro, que acontecem nessa quarta e quinta-feira, dias 30 e 31 de janeiro. Vamos começar falando então sobre o Campeonato Gaúcho. Nós temos aí o Veranópolis e Internacional acontecendo nessa quarta-feira às 19h15. E o Inter está numa situação bem desconfortável, não começou a temporada bem, venceu o São Luís lá no primeiro jogo, lá na primeira rodada por 1-0, mas um resultado que não foi muito interessante, foi um jogo bastante apático. E aí, na segunda e na terceira rodada, o Inter acabou perdendo. Inclusive, na segunda rodada, perdeu com os titulares, jogando no Beira-Rio. E no segundo jogo, estava jogando fora de casa, numa temperatura absurda também. Um jogo bem difícil contra o São José. Mas a verdade é que o Inter não está numa situação interessante nesse início de gauchão. E agora precisa vencer o Veranópolis para colocar o clube nos trilhos, né, nesse campeonato estadual. Então a gente tem aí o Inter como um possível favorito, obviamente, para esse jogo contra o Veranópolis e provavelmente o Odair Hellmann não vai fazer nenhuma mudança no time, não vai utilizar a equipe reserva porque precisa vencer, então vai a campo com tudo que tem de melhor. Tendo isso em vista, o Veranópolis é uma equipe inferior, ainda não venceu no gauchão. Então eu acredito bastante aí que uma boa aposta seja na vitória do Internacional, pagando 1,58 para 1 na casa de apostas Boombet. E agora vamos partir lá para o Campeonato Mineiro, vamos falar um pouco do Galo e da Raposa. Bom, na quarta-feira nós temos o Atlético Mineiro enfrentando o URT, um jogo que é bem importante para o Atlético Mineiro. O Galo venceu muito bem, arrasou com o Boa Esporte na primeira rodada, venceu por 5-0 com 3 gols de Ricardo Oliveira, mas acabou perdendo na segunda rodada, jogou com um time misto, um time completamente reserva e justamente para se preservar para esse jogo contra o Cruzeiro que aconteceu no último final de semana e o clássico acabou empatado em 1-1. Para esse confronto agora é importante para o Galo voltar a vencer porque tem uma vitória apenas em 3 jogos, então é muito provável que a equipe vá com o time titular. E também não é só por isso. O time titular vai a campo justamente para conseguir aí mais tempo de bola, para a questão física também, porque já na semana que vem o Galo estreia pela pré-Libertadores, então é muito importante, já vai direto enfrentar o Danúbio do Uruguai, então é muito importante para o Galo já ter todo esse entrosamento e já se preparar para esse jogo da próxima semana e provavelmente no final de semana vai utilizar um time reserva no campeonato estadual. Para esse jogo então, sem dúvidas, eu acredito que o URT não tem qualidade suficiente para bater o Galo, principalmente porque nem conseguiu vencer ainda nesse campeonato estadual mineiro e também tomou gols em todos os jogos, todas as 3 rodadas. Então, considerando o baita ataque que o Galo tem, eu imagino que seja muito provável gols nesse confronto. Por isso, o meu palpite vai ser em mais de 2,5 gols do Atlético Mineiro, pagando 2-1 na casa de apostas Boombet. E o terceiro e último palpite, também no Campeonato Mineiro, fica para Boa Esporte e Cruzeiro, que acontece lá na quinta-feira. Esse confronto aí, Boa Esporte estreou muito mal no Campeonato Mineiro, levou 5-0 justamente do Atlético Mineiro e depois na segunda rodada acabou sendo derrotado e agora na última rodada devolveu 5-0 para cima do Tupinambás. Então, o Boa Esporte conseguiu aí a primeira vitória na última rodada e agora vem bem confiante para enfrentar o Cruzeiro. Mas do outro lado, a gente sabe que a Raposa se prepara para um grande 2019 novamente, como foi em 2018. Para esse confronto, o Mano Menezes já sabe que vai colocar o time titular a campo, já se preparando inclusive para a Copa Libertadores. O Cruzeiro precisa dessa preparação, precisa deixar os titulares aí afiados para quando começar para valer a temporada. E o campeonato estadual é muito importante para isso. Então é muito provável que nos próximos jogos a gente veja o Cruzeiro titular em campo pelo campeonato estadual. Para esse confronto, naturalmente eu acredito que o Cruzeiro venha a vencer, mesmo jogando fora de casa, e o meu palpite vai ficar na vitória do Cruzeiro já ao intervalo, pagando 2-1 na casa de apostas Boombet.
E é isso aí, galerinha. Esses são os palpites para os estaduais acontecendo nessa quarta e quinta-feira, Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro. Comente aqui abaixo em quem você vai apostar nessa rodada e também se inscreva no canal para receber os próximos palpites. Um abraço e até a próxima!